Bom, na sessão da Câmara dos Vereadores hoje, nós vamos conversar aí com o Valdemiro Dabosco, ele que é o presidente aqui da Câmara dos Vereadores. Valdemiro, toda sessão, o senhor abre a sessão, então, declarando aberta a sessão. Boa noite a todos. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Gostaria que o amigo aí explicasse para o pessoal que está nos assistindo como é que funciona uma sessão da Câmara dos Vereadores. Bem, toda terça-feira nós temos as sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Guabiruba. A sessão começa pontualmente às 19 horas com o seguinte procedimento. Inicialmente é feito a leitura da ata anterior, da sessão anterior. A ata é submetida à aprovação do plenário dos senhores vereadores. Uma vez aprovada, segue a sessão com a leitura do expediente do dia. O que é a leitura do expediente do dia? São os projetos de lei que eventualmente tenham vindo ou estejam na pauta, as indicações dos senhores vereadores, os ofícios recebidos pela Câmara de Vereadores. Após essa leitura do expediente do dia, nós temos os informes do presidente, o espaço aos líderes partidários e de governo, e na sequência nós temos a inscrição da palavra. A inscrição da palavra, em algumas oportunidades, nós temos o cidadão, o eleitor, o cidadão guabirubense, que previamente se inscreve para usar a tribuna da Câmara. E também temos os senhores vereadores que se inscreveram até a publicação da pauta na segunda-feira de manhã até às 11 horas da manhã. Logo após a inscrição da palavra, nós temos a ordem do dia. A ordem do dia é onde a discussão e a votação dos projetos de lei que estavam na pauta da sessão. E finalizando, após a ordem do dia, temos as explicações pessoais, que é um tempo destinado, se algum vereador foi citado de forma injuriosa, para que ele possa fazer a sua defesa, e ao encerramento da sessão logo após esse período, então. Então, esse é o breve resumo do funcionamento das sessões da Câmara de Vereadores. Hoje na sessão o senhor fez um pronunciamento. Gostaria que você fizesse um rápido balanço do que o senhor falou hoje. Eu retratei hoje, cumprimentei aos 25 anos da Escola Edeltrudes Wippelheim, que estive participando da comemoração no último sábado, enaltecendo esses 25 anos, os idealizadores, principalmente a pessoa do senhor Valdir Riffel, que na época, há 25 anos atrás, teve um gesto muito bonito, que foi a doação desse terreno para a escola, para que pudesse ter sido construída a Escola Edeltrudes Wippelheim. Também respondi aos tribunos que fizeram inscrição anteriormente, aos moradores da rua Ana Carminati, Antônio Carminati, para auxiliá-los nas suas reivindicações. Também, quanto ao tribuno o Ademir Lang, a respeito dessas cirurgias de alta complexidade, quando ele cita, por exemplo, que os senhores vereadores deveriam fazer um projeto de lei, uma lei, para agilizar esse tratamento a essas pessoas. Quem nos dera que nós, vereadores, tivéssemos poder, autonomia, para interferirmos nessa fila de espera que a gente sabe que é em função do SUS, que é a nível nacional. Certamente, se nós, vereadores, tivéssemos esse poder, já teríamos solucionado toda a fila, assim também como os vereadores de Brusque, de outras cidades, também não haveria fila. O que nós temos que fazer nessa situação é sim cobrar dos nossos representantes, dos nossos deputados estaduais, federais, senadores, mais recursos para a saúde do Brasil. Então nós vamos ver agora todo o pronunciamento aí do vereador Valdemiro Dabosco. Boa noite, senhores vereadores, imprensa, secretários municipais, vereador Felipe, pessoal de Brusque que nos visita, e a todos os demais que se fazem presentes aqui nesta noite. Primeiramente, gostaria de fazer um convite. Na próxima sexta-feira, Sexta-feira Santa, nós estaremos abrindo para visitação pública o Memorial Ítalo-Guabirubense, Casa da Cultura, Museu da Cultura Italiana, lá no Lajeado Alto.
todos estão convidados, embora o acervo ainda não esteja totalmente concluído, ainda há acervo a ser colocado, há obras a serem feitas, mas já teremos a oportunidade das pessoas que quiserem visitar para ver a vida, os costumes, a cultura italiana lá no Lajeado Alto. Então, todos estão convidados. No último sábado, eu estive participando das comemorações dos 25 anos da escola Edeltrudes Wippel no bairro Aimoré. E o que mais me chamou a atenção nessa data, nesse evento, é um exemplo que hoje é difícil de se encontrar, de se ver ainda. Há 25 anos atrás, o Sr. Valdir Wippel doou um terreno de sua propriedade, onde foi construída uma escola. Isso foi muito bem lembrado, homenageado. Esse gesto, essa doação que ele fez ao município, também foram lembrados todos que passaram pela escola, como professores, como APP, como alunos. Uma bela homenagem a todos que participaram dessa história, desses 25 anos dessa escola. Também estive participando da audiência pública sobre a industrialização do lixo em Blumenau, juntamente com os demais vereadores, mas a respeito disso depois o vereador Luciano vai fazer alguns esclarecimentos. Gostaria de dizer à senhora Ilia Carminati, pelo que eu consegui entender do problema da sua rua, duas coisas. Quanto à energia elétrica, nós sabemos da dificuldade de melhorias. Mas, no ano passado, ainda juntamente com a CIB e várias entidades, estivemos em Florianópolis, na sede da Celesc, cobrando essas melhorias, esses investimentos, não só em Guabiruba, como Brusque e Botuverá também. Já percebemos, Lajeado Alto foi melhorado a rede. Essa semana, ontem, hoje ainda, aqui no centro estavam fazendo melhorias e vamos cobrar melhorias para a sua rua também. Quanto à escritura, pelo que eu pude perceber, provavelmente não seja das ruas Antônio Carminati e a outra rua que você citou. Porque se a rua já está denominada há muito tempo, você pode fazer a escritura normalmente. Talvez seja alguma rua nova, alguma extensão de rua que necessita dessa infraestrutura que tem critérios para denominação. Gostaria depois de conversar com vocês, mas pelo que eu pude entender, não seria problema de escritura nessas ruas, uma vez que elas já estão denominadas há muito tempo. Gostaria depois de conversar com vocês. Ao senhor Ademir Lang, quando ele cita aos vereadores para fazer uma lei para passar o idoso ou alguém dar prioridade ao atendimento. Quem nos dera tivéssemos esse poder, essa autonomia para fazermos uma lei dessas, que pudéssemos mudar essa fila que tanto aflige a população de Guabiruba, de Brusque, de todas as cidades. Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, recentemente o secretário foi destituído pela demora no atendimento dessas cirurgias de alta complexidade. Sabemos que não temos como mudar essa fila, é uma fila SUS. Agora, o que nós vereadores, o que você, Ademir, o que cada um de nós pode e deve fazer é cobrarmos dos nossos representantes a nível estadual, federal, mais recursos para o SUS.
É isso que nós precisamos fazer, cobrarmos para que essas filas, tanto de Guabiruba, de qualquer lugar do país, possam ser sanadas, resolvidas. Essas cirurgias de alta complexidade, nós sabemos do custo delas, e aí sim nós temos que cobrar. Se ainda lembramos em quem votamos há 4 anos nos nossos representantes a nível estadual e federal, vamos mandar e-mail, vamos mandar uma carta, vamos mandar pressioná-los para que haja mais recursos para a saúde. E aí sim, essas filas certamente diminuirão. Mas quem nos dera, nós vereadores, pudéssemos fazer essa lei, que tivéssemos essa autonomia, certamente o faríamos, resolveríamos o problema dessas pessoas, assim como os outros municípios certamente também o fariam. Também estender os pêsames à família do senhor Paulo Brunner, falecido no dia de hoje, que por muitos anos foi funcionário da Prefeitura Municipal da Secretaria de Obras. Uma pessoa extremamente alegre, contente, sempre à disposição do município de Guabiruba. No mais, desejar uma feliz Páscoa a todos e boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Erika Trafezoli. Eu estou representando a rua Antônio Carminati. Eu trouxe mais alguns membros da minha rua, meus irmãos, né? Para a gente falar sobre a rua Antônio Carminati e a rua Ana Catarina Carminati. Precisamos urgente da ampliação da rede elétrica da rua Antônio Carminati, por motivo de queda de energia, que fica queimando aparelhos domésticos. Somente bases poderiam ser realizadas das escrituras também da rua Ana Catarina Carminati, porque a gente teve, 2 meses atrás, junto com o prefeito, tá, Matias Kohler, uma pequena reunião, meus irmãos e mais um vizinho nosso lá. Aí a gente combinou de fazer uma reunião lá no sítio desse vizinho nosso. E foi de combinar dele retornar para a gente. Ele não retornou. Tá? Ele não retornou para a gente esse combinado aí de a gente fazer uma parceria dessa rua Antônio Carminati, porque ela não tem estrutura. A gente não consegue fazer uma estrutura. Tá? E olha, é uma coisa, isso rola anos e anos e outra. A rua Antônio Carminati também é uma rua que já é 100 anos que ela está ali. Tá? E até agora, a gente não se movimenta nada naquela rua. Nesse tempo até eu tive lá no fórum e mandei uma carta para a Prefeitura de Guabiruba sobre tinha água de esgoto passando do rio, a água de esgoto para a estrada, que minha filha quando ia para a escola, ela ia com o tênis dentro daquela água. Aí o que aconteceu? Fizeram aquela rede lá, como é a galeria na rua Antônio Carminati. Foi feito aquilo lá. Mas só, aquilo. Aí não teve uma posição, não teve nada, um retorno de olhar essa rua. A gente queria muito, muito que vocês olhassem para a rua Antônio Carminati, porque ela tem mais de 100 anos aquela rua. E olha, aquele dia eu fiquei até triste, porque eu fui lá e pensei, será que não vai ter lá um fundo lá? Uma estrelinha lá no fundo assim, de olhar aquela rua, nossa. É ruim que a gente mora num lugar daquele, a gente não tem uma energia boa, a gente não consegue ter uma escritura. A gente queria uma parceria. Eu não quero dinheiro, eu quero uma parceria dos vereadores e do prefeito. É isso que a gente não tem. Custava fazer uma reunião com a gente combinar de não vou ligar, mas não retornou. Eu penso assim, eu moro lá, antes eu morava bem mais tempo lá, hoje voltei de novo a morar na rua Antônio Carminati. Tem hora que eu fico desanimada de morar naquela rua. Não tem. Tem sempre tinha um buraco daquele tamanho ali, que abriram e não fecharam mais. Aí tem um senhor que ligou lá para a prefeitura, e perguntando se tem alguém que podia arrumar aquele buraco que quebrou um carro ali. Aí, outro dia veio arrumar, mas até que não tem. É uma pessoa que pode ir lá dar uma assistência durante o mês, olhar de quando as ruas. A gente queria uma parceria da prefeitura. Entendeu? O mais importante nosso é isso aí. A gente conseguisse uma parceria. Tá? Como eu falei para o prefeito, vai lá. Precisamos de tubo. Vamos lá, nós somos quantos daquela rua?
rua Ana Catarina Minata tem bastante moradores lá dentro. Só que assim, ó, não tem esgoto, não tem nada. Nosso esgoto é cozeira. E agora, como ela tem, a nossa rua não tem estrutura, e ela está como rua pública, será que não é direito deles de fazer essa rua? Nós temos que pagar energia como ela virou uma rua pública? É isso que eu queria saber. Tá, gente? Muito obrigada pela sua atenção. Agradecemos a presença da senhora Ilha Carminati Mafezoli e, dando sequência, nós temos a inscrição do senhor Ademir Lang, morador de Guabiruba, para tratar sobre a situação da saúde em nosso município. Por gentileza, senhor Ademir. Senhor presidente da mesa, senhores vereadores e demais presentes. Bom, na verdade, a reclamação é contra a Secretaria da Saúde. Eu estou acompanhando uma senhora na Guabiruba do Sul. Ela se chama Laurita Correia Scheifer. Ela está há 14 meses acamada. Já recebeu a visita de 3 vereadores, inclusive agradeço a visita, mas até agora nada foi feito. Eu sei que é complicado a saúde no Brasil, não é só nesse caso aí que estou citando, mas existem outros problemas relacionados à saúde e que são muito graves. Então essa senhora precisa de uma cirurgia ortopédica para a colocação de prótese do quadril. Ela está acamada, não consegue se movimentar e, como vocês sabem, o Estatuto do Idoso, no seu artigo 196 da Lei 8080, ela diz muito claro o que deve ser feito para o idoso. Assim como existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acho que o idoso é muito mais problemático do que uma criança e um adolescente. Porque vocês não sabem, hoje a gente não precisa. Então vamos fazer alguma coisa para que no futuro isso não aconteça mais. Porque eu acho que não é ela da Guabiruba que é a única que precisa disso. Então a gente deve olhar, principalmente os senhores vereadores, para fazer uma lei que coloca o idoso na frente de todas as filas. Porque quando a gente vai na Secretaria da Saúde e pergunta, solicita para que seja feita alguma coisa ou tomada uma providência nesse sentido, ela está na fila de espera. Tá. 1 ano e 2 meses. Que tipo de fila de espera é essa? Então, se essa fila de espera for mais ou menos 6 meses e tiver 10 pessoas, vocês vão ver a hora que essa fila vai. A que tempo se leva para colocar uma pessoa no hospital para fazer uma cirurgia ortopédica? Outra coisa que eu gostaria de deixar claro aqui é a forma que se tem hoje para conseguir uma ficha num posto de saúde para atendimento médico. Muita gente levanta às 4 horas da manhã para ir no posto de saúde, tá? Chegando lá, espera e sai dali 8 horas, muitas vezes, sem conseguir uma ficha ou um atendimento para um médico. Isso é muito grave. Muitos saem do seu trabalho, tá, que começam a trabalhar às 5 horas, tá, vão trabalhar, saem do serviço para ir no seu posto de saúde do seu bairro, que às vezes é longe, o local de trabalho com o posto. Chegando lá, não tem mais vez, não tem mais ficha. Isso aqui, é uma agenda. Será que a secretária de saúde não sabe usar uma agenda para registrar o quanto que precisa, a que horas que precisa, que dia que precisa ser marcado para um médico? Será que as pessoas idosas, as pessoas doentes, necessitadas, precisam levantar às 4 ou 5 horas da manhã para ir no seu posto de saúde e procurar um médico?
Acho que nós não precisamos chegar a isso, não. Existem formas diferentes. Se ela não sabe usar uma agenda, eu ensino ela. Em relação a remédios, está faltando remédios. Inclusive, eu estou tomando remédio que não se encontra aqui no posto. Eu não vim uma vez aqui só para pegar remédios. Diversas vezes eu vim aqui pegar remédios. Eu nunca recebi. Ou porque não querem dar para mim, ou porque realmente não tem. E se não tem remédios, vocês acabaram de falar antes. A secretária deve continuar da forma que ela está trabalhando. Deve ser muito bom. É ótimo ela trabalhar dessa forma. Mas para ela sentar na cadeira dela e ganhar o salário dela todo mês. Agora, para ela visitar, para que nós temos assistência social? Assistência social deveria fazer visitas regularmente para as pessoas idosas e verificar e trazer para a Secretaria da Saúde de que forma se encontra esse idoso, o que ele precisa fazer, o que precisa ser feito para que ele possa chegar a um médico, ou a algum hospital, ou algum outro órgão que precisa. Porque nós aqui em cima na Guabiruba não temos ortopedista, nós não temos urologista. Nós temos médicos aqui, que são, acredito que deve ter um pediatra, clínico geral. E outra coisa, quando as pessoas procuram um médico fora daqui do município e chegam aqui com receituário, olha, esse receituário não vale, você precisa fazer a transcrição desse receituário, porque senão não aceita aqui. Aí eu pergunto, será que aquela pessoa que foi num médico particular, ele não tirou a vez de um que podia ser atendido pelo SUS? Para que precisa de tanta burocracia, de tanta papelada, só porque as pessoas procuram médicos fora daqui, porque elas estão cansadas de esperar. Elas não têm mais condições de ficar aguentando, de ficar esperando. Realmente eu digo, estamos no limite. A gente não aguenta mais. E tem existe uma outra pessoa aqui que está desde 2008 esperando uma cirurgia ortopédica no joelho. Até agora essa pessoa não foi atendida ainda. E não faz só 1 ano e 2 meses. Vai fazer 5 anos. E por que essa pessoa não foi atendida ainda? Vou deixar a pergunta no ar. Vamos fazer uma diferença, porque é assim, Brusque. Em Brusque também é assim, tem que levantar às 5 horas. Blumenau também é assim, mas isso é problema deles. Nós temos que resolver o nosso problema do município de Guabiruba. Se em Brusque alguém se joga no rio, na Guabiruba ninguém se precisa jogar no rio. Não tem necessidade de alguém se jogar. Então, eu acho que se a gente puder melhorar aqui a qualidade da saúde das pessoas, seria muito bom. Obrigado pela atenção. Aqui presente conosco hoje na sessão da Câmara dos Vereadores da Guabiruba, seu Osmar Vicentini. Seu Osmar, em muitas sessões que a gente acompanha aqui, e hoje também não foi diferente, foi se falado sobre esgoto a céu aberto. O que o senhor, como vereador, que defende tanto a ecologia, tanto os patrimônios naturais do nosso município da Guabiruba, tem a esclarecer sobre isso? De certeza, né? Sabe que a gente tem tido um trabalho sempre frente à defesa chamado ser humano. Eu digo o seguinte, o crescimento desordenado. Nossa região, nosso município, ele traz pessoas que migram para o nosso município, e aí vem aquela história que eu sempre falei. Parque Nacional, o que faz? Faz o povo sair do interior para a cidade. O que acontece? Se instalam aí as comunidades, não quero falar favela, mas se instalam as comunidades clandestinas, vamos dizer assim. Aí vem
o esgoto céu aberto, falta de energia, né? Falta de infraestrutura e saneamento básico que traz esses problemas. Sempre foi e sempre será. Só porque, também digo assim, o tubo, ele não é visível a olho, ele fica escondido. E muitos grandes políticos fazem só aquilo que aparece, como aquelas grandes e farão obras para que o povo possa ver, para conquistar o voto. Ligeiramente eu queria falar, quando o doutor Luiz foi prefeito, tive a honra de diversas vezes viajar com ele a Brasília e em algumas viagens dessas trouxemos o saneamento básico para Lajeado Baixo. Instalamos lá muitas fossas, mais de 600 fossas. Queria também aqui aproveitar o Serafim Venzon, que me ajudou na época, né? Deputado hoje estadual, era federal, que desviou até a verba de Rio do Sul para nós e que na verdade trouxe lá uma melhoria de saúde. Nós tinha muito caso como é chamada a doença da hepatite tipo B. E assim digo assim, ó, um fator principal é que poucos parlamentos, prefeitos, executivos, trabalham para inteirar tubo, porque o tubo não aparece para o eleitor. Outro fator é que o crescimento da nossa região, ele vem crescendo, as comunidades, o povo precisa, aí fazem a reserva, o pessoal tem que vir para a cidade. Como não tem infraestrutura, tem que se colocar, vão morando, vão fazendo as comunidades. Eu digo assim, ó, quando estive, vamos supor, na Europa, o projeto da rua de lá eram 20 anos de estudo. E depois se fazia no ano a obra. Aqui fazem a obra, né? No ano, e depois pagam 20 anos de trabalho para recuperar o que fizeram. Essa situação vista da minha pessoa dentro da nossa, não só de Guabiruba, vou falar da nossa região toda, pelo crescimento desordenado, pela quantidade de povo que entra, vem morar junto conosco, que são bem-vindos todos eles, né? Mas que sim, todo ele não tem o saneamento básico possível, necessário. O caso da água, dito hoje aqui, vem de encontro à situação, vem de encontro a esses córregos de céu aberto, né? A abertura, buracos, enfim. Acho que falta, sim, uma organização desde a população, do dever também do ser humano, da situação daquele proprietário, né? Junto com o executivo, com os vereadores, porque não há esse interesse, enfim, que ele não é visível. Então, se é uma coisa visível, o asfalto é uma beleza, tapete preto, né? Da Jota, da mesma forma. Então, dessa forma, eu vejo dessa situação o meu pensamento. Acho que devagar o conceito do ser humano vai se adaptando à necessidade que temos hoje aqui em nosso vale, né? De um bom esgoto, saneamento básico, enfim, uma boa saúde para todos, com bom esgoto, como diz outro. Quando tem esgoto, tem saúde.